texto de hoje, hoje nós vamos começar o capítulo 15 de Atos, é isso mesmo, hoje nós vamos começar o capítulo 15. Este é mais um comentando Atos dos Apóstolos, e nós chegamos aí ao capítulo 15, então vamos lá, 5 versículos só, tá? E o tema hoje é: qual o critério para ser salvo? Qual o critério para ser salvo? Vamos lá. O verso 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não os circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha bem, né? Alguns irmãos lá que vieram da Judéia, na região lá de Jerusalém, né? Eles desceram porque é o sentido porque ficava numa montanha, né? Num monte, né? Então eles desceram e foram para Antioquia, ou seja, mais ou menos 450 quilômetros de distância. Esses irmãos aí da Judéia visitaram lá Antioquia, né? Onde Paulo estava e Barnabé. Muito bem, e eles ensinavam os irmãos, chegaram lá e começaram a ensinar os irmãos lá da igreja de Antioquia. Poxa, porque, claro, os gentios, né, não eram, né, circuncidados, eram circuncidados os judeus, lógico, né, e os prosélitos, que eram aqueles que tinham se convertido ao judaísmo, né? Mas os gentios não eram circuncidados. A circuncisão, todo mundo sabe, né? É tirado, né, o prepúcio do órgão genital masculino, né? Os judeus praticam isso até hoje. Se você for na internet procurar lá circuncisão, lá você vai, judaica, você vai ver, né? Eles fazem isso até hoje. No 8º dia, né, tirava-se o prepúcio, né, eles tiram ainda, né, e naquele contexto lá de Paulo, eles tiravam o prepúcio, aquela coisa toda, guardavam o sábado, a lei de Moisés, né, ali sendo observado. Então, qual é a ideia então aqui? Esses irmãos chamados aqui, pode ser judaizantes, né, que judeus convertidos, eles queriam, tipo assim, obrigar os gentios a se circuncidarem também. Vocês vão ter que circuncidar também, ué. Então, você imagina bem, naquele contexto, aqueles senhores, claro, a circuncisão era, claro, no órgão masculino, né? Então, os homens teriam que serem circuncidados, independente da idade, né? Se eles se converteram lá, vamos imaginar, com 50 anos, com 60 anos, com 40, não importa, né? Eles teriam que ser circuncidados. E é claro que os gentios, eles não aceitavam muito bem essa ideia, né? Mas esses judeus judaizantes aqui achavam que eles tinham, que eles eram obrigados a circuncidar para ser salvo, né? É por isso que o tema é: qual o critério para ser salvo? Segundo aqui esses judeus aqui, né, extremistas aqui, eles, para ser salvo, tinha que circuncidar, os homens tinham que ser circuncidados, e todos deveriam, né, guardar a lei de Moisés, senão não era salvo, né? Bom, aí é uma questão que entra em debate. A igreja cresceu e vem problemas, né? O verso 2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, claro que Paulo e Barnabé, eles eram contrários aos judaizantes, né? A esses judeus que achavam que os demais deveriam circuncidar, guardar a lei de Moisés, né? Claro que Paulo e Barnabé eram contrários, né? Então diz aqui: então, havendo da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena, uma grande contenda.
contenda, você imagina bem, uma discussão mesmo pesada mesmo ali, contra esse pessoal lá, contra esses judeus extremistas, né? E não pequena discussão com eles. Resolveram que esses dois, quer dizer, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém. Como eu disse, Jerusalém ficava no monte, né? Monte Sião, a 700 e tantos metros acima do nível do mar, e a Antioquia, né, seguia-se para lá como se fosse para um vale, né? Então, são 450 quilômetros, né, até chegar a Antioquia. Então, eles brigaram ali, discutiram ali legal mesmo, ali, um debate muito pesado. E, né, os dois aí, Paulo e Barnabé, mais outros discípulos, foram lá para Jerusalém, né? Vamos lá então conversar sobre isso, resolver esse problema, né? Até porque naquele contexto, Jerusalém era a sede dos apóstolos, digamos assim, né? E então eles iriam levar isso aos apóstolos, que eram inquestionavelmente as maiores autoridades, né? Eclesiásticas, religiosas, né? Daquele contexto, né? Então aos apóstolos e presbíteros, né? Com respeito a esta questão, ou seja, eles iam então para Jerusalém, sairiam de Antioquia e iriam para Jerusalém para debater o assunto. Para ser salvo, era preciso ser circuncidado? Para ser salvo, deveria realmente guardar a lei de Moisés, observando os detalhes da lei de Moisés, inclusive a chamada lei cerimonial? Então, é um debate, um assunto que deveria ser tratado, né? Nós sabemos que o critério para ser salvo é tão somente crer em Jesus Cristo. Crendo em Jesus Cristo, entende-se que as pessoas irão praticar boas obras, né? Então as pessoas não serão salvas porque elas praticam boas obras, elas serão salvas, né? Porque elas creram em Jesus Cristo e elas praticarão boas obras porque são servas de Jesus Cristo e seguem o exemplo do seu líder, do seu mestre, do seu Senhor, que é, claro, como eu disse, Cristo. Então é isso daí. A Bíblia deixa isso bem claro, mas o debate está aqui, tá? Por um lado, nós temos os judeus chamados judaizantes, extremistas, convertidos a Cristo, sim, mas que achavam que para ser salvo os gentios tinham que ser circuncidados e deveriam observar toda a lei de Moisés. Do outro lado, nós temos, por exemplo, Paulo e Barnabé, que discordavam disso e diziam: não, para ser salvo basta crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso aí que está em debate, né? O verso 4 diz, aliás, o verso 3 diz: enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia, passaram pelo Líbano, né? Depois Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Ou seja, são 450 quilômetros, gente. Então, eles saíram de Antioquia, subiram, né, no sentido de subir para Jerusalém, e ao longo do caminho, por onde eles paravam lá, eles pregavam Jesus Cristo. Os apóstolos não paravam de pregar Jesus. Não paravam, né? E de transmitir com alegria o que Deus estava fazendo ali no mundo gentio. Muito bem, é isso aí. O verso 4 diz: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos, né? Pelos presbíteros, né? Demais líderes, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então aí Paulo e Barnabé relataram tudo, como Deus abençoou a primeira viagem missionária, foi uma bênção, a conversão, né? Muitos gentios foram convertidos e tal, tá? E aí no verso 5,
lá, né, agora em Jerusalém, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja, eram fariseus que creram em Jesus Cristo, mas continuavam guardando, né, eles guardavam, né, a lei de Moisés. Então eles queriam guardar a lei de Moisés, observar a lei de Moisés, e queriam que os outros também observassem a lei de Moisés, para que pudessem serem salvos. Olha bem a situação. Que situação, que problema, né, para ser resolvido pelos apóstolos, né? Bom, e dizendo, né, é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha bem, deu para entender? Então insurgiram, levantaram esses irmãos aí, judaizantes, que eram fariseus e se converteram a Jesus Cristo, e dizendo que era necessário que aquele pessoal lá, né, todos os gentios se circuncidassem, fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés. E aí nós vamos ter um grande debate em Jerusalém, que nós vamos ver amanhã, não hoje, se Deus quiser amanhã, né, sobre esse assunto. Tá, mas aí a resposta aqui, adiantando a resposta, qual o critério para ser salvo? O critério para ser salvo vai ficar bem claro, né? Bem postado, bem assim, frisado pelos apóstolos, que é crer em Jesus Cristo. Esse é o critério para ser salvo, né? Eu devo praticar boas obras porque sou salvo. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Vou repetir, eu devo como cristão, como seguidor de Cristo, como discípulo dele, tá? Como alguém que imita o seu mestre e o seu Senhor, praticar boas obras. Eu não serei salvo por causa das minhas boas obras. Eu sou salvo por causa de Cristo. Esse é o critério, crer em Jesus Cristo. Mas eu praticarei boas obras porque exatamente isso, porque eu sou salvo. Porque eu sou de Cristo, e quem é de Cristo, claro, deve praticar boas obras. Resumindo, é isso daí. Então, que Deus nos abençoe, tá? Que abençoe a sua vida, que você então viva como Cristo viveu, que vivamos como Cristo viveu, praticando boas obras, mas jamais deve passar pela nossa mente que nós somos salvos por causa das boas obras. Não temos mérito algum. Todo o mérito da nossa salvação é de Cristo Jesus. É pela graça de Deus que somos salvos. Amém? E amém. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe o pessoal aí que está com a gente. Todo mundo que está com a gente, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Tá bom? Se essa mensagem instruiu você, te ajudou a entender a palavra de Deus, compartilhe essa mensagem. Outra coisa, eu sempre coloco o link do meu canal aí no YouTube, né? Se inscreva no meu canal, o canal precisa crescer para divulgarmos mais a palavra do Senhor, tá bom? Oremos. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença mais uma vez. Quero exaltá-lo, glorificá-lo e dizer que toda a glória é Tua, toda a honra é Tua, que não temos mérito algum. Tudo que acontece de bom conosco, inclusive a salvação, é pela Tua graça, é pelo Teu amor, é pela Tua misericórdia, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que as pessoas que estão ouvindo agora a Tua palavra, que se rendam a Ti, que creiam no Teu Filho Jesus Cristo, e assim, crendo no Teu Filho Jesus, pratiquem boas obras na terra. Em nome de Jesus, abençoe o nosso querido e imenso país, Senhor. Abençoe as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Bom dia para todo mundo aí, em nome de Jesus. Boa semana aí, em nome de Cristo. Fique com Deus. Tamo junto. Amanhã, se Deus quiser, novamente estaremos aqui. Grande abraço.